Oi, eu sou a Thay e esse é o Enquanto Eu Sigo. Aqui a gente fala sobre vida real, câncer, recomeço, saúde mental, fé e sobre encontrar coragem no meio do medo, enquanto a gente segue. Galera, então agora vamos oficialmente começar esse nosso bate-papo sobre o Enquanto Eu Sigo. Gente, esse nome e toda essa ideia do canal veio na dificuldade. Dificuldade não financeira, mas a dificuldade mental. Eu digo que a ansiedade ela veio comigo como presente do primeiro câncer. Mas a depressão eu já lidava muito tempo antes disso. Então hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem de onde partiu até onde eu estou nesse momento e como eu vou seguir. Então, como eu já falei anteriormente, o meu nome é Tainara Mianes e eu sou aqui de Navegantes, Santa Catarina. Durante a trajetória do meu câncer, tanto o primeiro quanto o segundo, eu compartilhei muitas coisas no Instagram, né? Contava sobre a rotina, contava sobre as dificuldades, contava realmente, assim, tudo que eu passei, desde as quimios, rádios, cirurgias, dias que eu não aparecia justamente porque eu estava passando muito mal. E muita gente ainda me pergunta, né? Tipo, e agora, como que tá? E agora tá? E como tá o tratamento? E tal. Ah, agora é vida normal? É vida normal? Não é vida normal? Vou responder isso pra vocês. Primeiro que a minha história começa, então, no dia 19/10/97. O dia que eu nasci, que eu vim ao mundo. Filhas de pai e mãe que trabalham muito a vida toda, que cresceram na roça, que tiveram que trabalhar muito fazendo a colheita de arroz e de melancia e de tudo que pode imaginar. Minha mãe desde sempre, muito nova, também já foi para a fábrica de linha. Meu Deus, a história deles é gigante. Eu acho que eu ficaria um vídeo inteiro só falando sobre eles. E eu tenho muita gratidão porque eles são incríveis. Mas onde eu quero contar para vocês é que minha infância foi tranquila dentro da medida do possível, assim, né? Meus pais sempre trabalhando bastante, eles abriram uma loja quando eu tinha 1 mês de idade, então eu cresci dentro do ambiente da loja deles. E a partir dos 10 anos eu já ajudava no final de semana, já ajudava fazendo presente, blá blá blá. Até que com 12 anos eu comecei a trabalhar fixo, né? Eu estudava num período e trabalhava no outro aqui na loja. E isso me ajudou muito a se tornar a pessoa que eu me tornei. Então, desde muito cedo eu entendi o que é trabalho, o que é responsabilidade. E tudo que hoje em dia parece que se perdeu, né? Eu crio meu filho hoje, meu Deus, ele tem 14 anos e eu brinco que ele não faz nada, né? Assim, a gente tem as coisinhas dele, faz os treinos dele, estuda, mas é uma realidade bem diferente, né? E antes a gente era criado mais sendo preparado para a vida real, né? E eu sou muito grata a meus pais por isso, porque me tornou a pessoa que eu sou desde muito cedo. E sim, eu só tenho 28 anos hoje, mas meu primeiro câncer eu tive com 22 anos. Como tudo aconteceu muito rápido, eu também amadureci um pouco rápido, eu iniciei um relacionamento quando eu tinha 13 anos, uma idade bem nova. E foi um relacionamento que eu tive durante 10 anos, um relacionamento bem importante aqui na minha vida. E quando eu iniciei esse relacionamento, né, apenas aos 13 anos, eu lembro que eu falava assim, antes disso, né, eu falava, nossa, a Suelen, que é minha irmã, começou a namorar muito cedo, com 15 anos, eu não quero isso pra mim, e blá 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 blá, fui lá eu e comecei um relacionamento muito cedo com 15. E como a vida, ela nos ensina todos os dias, e Deus, ele mostra as coisas pra gente na medida certa, no tempo certo, eu entendo hoje totalmente porque eu tive esse relacionamento tão cedo. Quando eu tinha 14 anos, e estava há menos de um ano namorando, a irmã desse meu ex-marido se envolveu com coisas erradas, ficou presa. E com isso, ela tinha 3 filhos. 2 do pai de um ex-relacionamento e o Breno, que não era desse pai, né? Quando ela foi presa, a gente iniciou
toda essa questão de cuidado com ele. Eu só tinha 14 anos, era uma criança cuidando de outra criança, mas a gente iniciou a criação do Breno, eu e esse meu ex-marido. Com isso, a minha vida virou de 360, se não mais, né? Eu acho que ficou em looping, assim. Muito nova, ainda estudando, começamos a criar um tempo. Ele é o maior amor da minha vida, ele é o maior presente de Deus na minha história. E com certeza, eu não tenho dúvida alguma, que ele é simplesmente uma criança que eu não gerei no meu ventre, mas eu gerei no meu coração. Tem uma tatuagem dele aqui que diz isso. E isso fez com que eu realmente me... Foi, amiga? Ah, tá bom. Tá bom. E esse grande presente da minha vida simplesmente veio assim, eu agarrei com força. E hoje tem 14 anos, o meu meninão. Ele é o amor da minha vida. Não tem nem o que explicar, né? Nem o que falar que ele tá só no amor. Só que, claro, eu era uma criança cuidando de outra criança. Nessa época, eu era muito jovem. Eu lembro que com 15 anos eu ia debutar. Antigamente tinha debutantes aqui no Navemar, aqui no clube aqui da cidade. E eu ia debutar, mas aí decidimos que com 15 anos eu não ia noivar. Noivei com 15, com 16 anos, ali a partir do momento que podia perante a lei, né? A gente casou. E a gente já criava o Breno nesses 2 anos anteriores. Ainda não morava junto, mas a gente criava o Breno junto. Com 16 anos já casei com o partinho do Breno. Pronto. Tudo que a gente sabia que ele precisava de um ambiente completo. Mãe, pai e o filho, né? Então a gente fez por amor e hoje a gente está muito bem. Eu e o meu ex-esposo, que hoje é um grande amigo, a gente se dá muito bem. Nossa guarda sempre foi compartilhada. Minha do Leandro faz separação, que já faz mais de 5 anos. E o Breno, ele passou super bem com essa transição, justamente porque a gente está muito bem. Mas agora passando mais à frente, pulando na etapa aí, quando eu estava com 17 anos, terminei o terceirão e optei por fazer arquitetura na Univale, né? Uma universidade bem conceituada aqui na nossa região, em Santa Catarina, de Balneário Camboriú. Quando eu iniciei essa faculdade, iniciei toda, né, no gás e tudo mais. Mas, ao decorrer do curso, eu acabei desgostando da arquitetura. Mas desgostar da arquitetura, eu já estava com 2 anos e pouco de formando. Sexto período, já praticamente são 10, né? Então eu já tinha feito mais de 2 anos. 2 anos e meio, praticamente. Quando eu percebi que não era para mim, não é o que eu queria. Mas meus pais se dedicaram, eles cuidaram muito de mim para que eu pudesse realmente fazer uma faculdade, né? Então, como eu tinha estudado em colégio particular no ensino médio, não tinha direito a bolsa, nada, meus pais que pagavam mensalmente a minha faculdade. Então, desistir da faculdade não foi uma opção. Eu não podia fazer isso, eu não aceitava fazer isso, sabe? Com eles e comigo mesmo. Eu decidi seguir com essa faculdade. Porém, no meio de todo esse rolê, acabou que eu desenvolvi depressão. E essa depressão, ela veio muito cedo, né? Eu lembro que eu estava com 19 anos quando eu iniciei o tratamento mesmo, assim, porque eu era casada, né? Tinha filho, fazia faculdade e trabalhava no período contrário da faculdade. Então a minha vida já estava um turbilhão, não conseguia mais dar conta de tudo na faculdade de arquitetura, é uma das faculdades mais difíceis no sentido que demanda muito tempo do estudante fora da sala de aula. Os projetos são longos, é tudo muita coisa para organizar, sabe? E com isso, essa correria toda e vida de mãe, do lar, esposa, eu acabei que me sobrecarreguei, já não fazendo uma faculdade que eu já não gostava, e acabei entrando num quadro depressivo. Eu lembro que quando foi a primeira vez que eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu não tô legal, não morava mais com ela, obviamente, mas eu desabafei, a primeira pessoa que eu desabafei mesmo foi ela. Eu falei, mãe, já faz tempo que eu tô me sentindo assim, porque claro, começa mais silenciosa, mais devagar, né? Eu tô me sentindo assim, mas agora eu tenho certeza, mãe, não tô legal, tem alguma coisa muito estranha que eu devo marcar um psiquiatra. Ela lembra que ela falou assim, tá doida, minha filha? Não, conversa aqui com a mãe, pra quê?
porque os antigos normalmente ainda veem a psiquiatria como coisa para louco, né? E infelizmente essa é uma realidade de grande parte da população ainda, tanto mundial quanto brasileira. E foi punk, mas eu falei, não, mãe, eu fui por mim, eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso ir. Na época, em faculdade, coisa arada, gastos, isso, aquilo, ainda foi minha mãe que pagou essa consulta pra mim. E a gente foi. Quando a gente chegou lá na clínica, que o nome da clínica é X, né, nome tal, Clínica da Saúde Mental. Meu Deus, a minha mãe olhou pra mim e falou, minha filha, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, mãe, eu preciso, vamos ver o que vai dar. Isso, passei com a psiquiatra, ela fez um atendimento maravilhoso, fiquei quase 2 horas com ela na consulta, e sim, foi diagnosticado, né, que eu estava então em depressão. Poderia ter sido evitada, talvez se eu tivesse iniciado o processo terapêutico antes, assim, mas naquele momento eu já precisava de medicação. E eu iniciei o tratamento da depressão. Logo após eu iniciei o meu psicólogo, que ele, desde lá, me atende até hoje, mais de 8 anos com ele, assim, ele foi e sempre será, eu acho, incrível na minha vida e me ajuda muito a lidar com toda essa realidade pesada. Passou comigo esses últimos 2 cânceres, sim, um excelente profissional, o José. Com isso, eu fui, mas continuei a faculdade, né? Então, assim, vida que continua normal, mãezinha, esposa, trabalhadora e /estudante. Com isso, nada melhorou, assim, o meu grau de depressão, ele, até hoje, né, ele é alto, daí ele desce, sobe, mas eu ainda trato, sim, a depressão com a ansiedade, que veio após o primeiro câncer, e com medicamentos, né, além de toda a minha fé, né, o apoio psicológico mesmo, de sessões de terapia, mas também a medicamentosa, que também para muita gente ainda é tabu, mas é uma besteira, né, gente? Porque Jesus Cristo, ele nos deixou na Terra. E ele deixou diversas ferramentas para a gente sobreviver nessa Terra que ele preparou para nós. Então é óbvio que se existe, tem quantos remédios, eles vêm a partir de uma planta, a partir do veneno de tal bichinho, a partir de tal não sei o quê. Então, assim, a ferramenta, a medicina foi deixada por Deus. Então, não quero tomar, Deus vai me curar. Deus vai te curar, porque Deus é Deus. Ele é maravilhoso, mas ele também usa das ferramentas dos humanos para nos ajudar. Então, assim, né, a gente tem que ter essa diferença, esse entendimento do que é Deus, que é sempre Ele, em primeiro lugar, mas que também usa as ferramentas que Ele deixou aqui na Terra para nos ajudar. Então, assim, eu, Tainara, né, tenho 8 anos com tratamento, eu sou a favor da medicação, não sou contra. Eu acho que é bem importante, até porque sem ela eu acho que eu teria picos muito maiores de tudo, porque hoje eu vivo praticamente controlada. Tem épocas que eu tô muito bem, que parece que eu não preciso mais do remédio, mas tem épocas que eu acho que levanta bastante, né? Porque é um acontecimento atrás do outro. A Duda, que é minha amiga, ela brinca comigo que a minha vida parece uma novela mexicana. Toda vez tem um acontecimento, nada assim é leve, sabe? E é assim, é leve, por toda o apoio que eu tenho uma base de apoio muito grande, né, familiar, de amigos, enfim, mas também tem os fardos que todo mundo tem. Então, por isso que o nosso canal se chama isso, né? Enquanto eu sigo. Porque ele vai vir aqui para me contar para vocês e a gente conversar sobre os desafios da vida de adulto. E esse desafio de vida de adulto não é só mares de rosas, né? A gente sabe que é totalmente o oposto, né? Até porque Deus, ele sempre nos disse, né, que ele sempre vai estar conosco, vai nos ajudar e vai seguir conosco, né? Essa é uma promessa de Deus, né? Ele estará conosco, mas ele nunca prometeu que seria fácil. E ele também permite algumas coisas, ou quando não permite, porque em relação ao câncer para mim não é permitir, né? Mas ele nos acolhe quando a doença vem. Então, Deus é Deus. E aqui no canal vai ter muita coisa sobre Deus, sobre a minha fé, porque sem ela eu não estaria aqui. Então, se você não acredita em Deus, né, não acredita nessa parte, não vai ser impossível, eu acho, você se identificar com esse canal. Provavelmente que não, porque se hoje eu estou em pé aqui, é através de Deus. Deus e puramente Deus.
Então, isso vai estar rolando sempre aqui, entre um conteúdo e outro, a presença de Deus e os milagres que Ele fez na minha vida. E assim, eu espero que você também me acompanhe por aqui. Enfim, depois dessa questão, terminei a faculdade e tudo mais. E aí, quando eu terminei a minha faculdade, minha formatura era em abril de 2020, minha formatura. Festa, bababá, tudo aquilo, né? Um sonho. Porém, veio a pandemia em 2020, a nossa formatura ela foi cancelada, né? E no mês que seria a minha formatura, eu descobri o meu câncer. O primeiro câncer, aos 22 anos. E essa história do câncer, como eu descobri, tudo que aconteceu, eu vou estar contando nos próximos episódios. Tá, gente? Então, assim, a história é longa, não quero que esse canal fique com vídeos muito longos, porque as pessoas cansam de assistir, né? E não é essa a ideia. A ideia é que você converse comigo, eu converse com você, a gente troque informações e toda a vida, como ela funciona na vida real. Então, assim, hoje eu encerro esse vídeo dessa maneira, para logo a gente seguir com o próximo capítulo. Daí sim eu vou entrar verdadeiramente na história do câncer, como ele aconteceu, como foi o tratamento, tudo que acarretou na minha vida e como eu continuei seguindo. E a partir daí vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história real, sem cortes, sem edição, sem mentiras, apenas a verdade de tudo que aconteceu. Bora acompanhar essa história com a gente.